Olá, seguimores! Então, o negócio é o seguinte, eu fui numa palestra recentemente sobre minimalismo e eu já tinha visto um pouco sobre o tema num documentário que tem na Netflix, mas o documentário é muito pautado numa realidade americana, são dois americanos, né? Então não tocou tanto assim, eu fiquei muito interessada pelo tema, mas não houve aquele choque de realidade mesmo. E quando eu fui nessa palestra, aqui em São Paulo, eu percebi que é possível, de fato, viver de forma minimalista aqui no Brasil. E muitas pessoas já devem viver dessa forma, e realmente eu que não tinha conhecimento, mas o fato é que essa palestra mexeu muito com a minha cabeça e me fez repensar muitas atitudes que eu tenho, né, que eu tomo no meu dia a dia e como eu estou inserida sem nem perceber em muitos contextos consumistas muito bizarros e, enfim, deu realmente um rebuliço aqui dentro e eu resolvi que eu ia, da melhor forma possível, fazer uma transição, né, para realmente um estilo de vida um pouco mais leve do que eu levo hoje. E eu acredito que são mudanças que muitas vezes eu tinha muita resistência, e eu acho que muita gente pode ter resistência, são assuntos muitas vezes tabus, delicados, e que quando você para realmente experimentar essa forma mais leve, mais conectada com a natureza, respeitando mais a natureza de fato, porque nós somos a natureza, né? É muito louco a gente pensar a natureza como uma coisa longe da gente, é muito louco, porque nós somos a natureza, né? Nós estamos aqui interferindo de uma forma negativa e não é para ser assim, não pode ser assim, porque senão o planeta não vai aguentar. Depois dessa palestra, eu percebi que eu precisava mesmo parar um pouco e refletir aonde que no meu dia a dia eu poderia fazer adaptações que seriam tão benéficas para a natureza quanto para mim mesma. E coincidentemente, eu ia ficar menstruada nessa semana. E a minha vida inteira, desde que eu menstruei aos 15 anos, hoje eu tenho 25. E desde que eu menstruei, eu sempre usei absorvente de plástico, né? Absorvente descartável. E eu nunca tinha pensado numa outra possibilidade de uso. Eu já tinha ouvido falar nos coletores, né, menstruais, mas eu tinha um certo incômodo, então de fato não foi uma opção para mim essa mudança. E aí eu fui pesquisar sobre os absorventes reutilizáveis, né? E esses absorventes não são mega ultra power, inovadores e tecnológicos e tudo mais. São absorventes do tempo da vovó mesmo. São coisas muito antigas que estão retornando agora com toda a força e mostrando que às vezes a gente precisa voltar um pouco realmente e ver se eles não estavam fazendo certo antes, sabe? Aquela sensação assim, de falar, talvez a gente não esteja acertando nesse momento. O que a gente pode fazer? Então, são absorventes reutilizáveis, que tem outros nomes, tem ecoabsorvente, absorvente de pano, enfim, mas o fato é que são absorventes que você pode reutilizar. E como funciona isso? Eu inicialmente fiquei muito receosa, porque eu tenho um fluxo muito intenso, e eu falo assim, gente, não vai aguentar, será? Nossa, como que, será que é incômodo, o que que é e tal. E eu estou aqui para dizer que eu simplesmente estou apaixonada por esses absorventes. Eu não tenho palavras assim, porque foi a primeira vez que eu utilizei eles, né? E desde os meus 15 anos, que foi quando eu menstruei, há 10 anos eu usava esses absorventes de plástico e eu tinha muita alergia. Então até eu usava inclusive uma mesma marca, uma marca específica, e ainda assim eu tinha alergia, porque eu testei todos os tipos e assim, eu encontrei um que me dava menos alergia. Então eu vivia com esse incômodo, achando que estava tudo bem, porque até então não tinha se apresentado essa possibilidade, eu não tinha ouvido falar, não sabia nem que isso existia. Eu tinha uma relação com a minha menstruação muito difícil e desagradável. Sempre que eu ia menstruar, eu tinha uma sensação de irritação profunda, porque tinha que ficar trocando aqueles absorventes e tinha um cheiro muito forte e tinha alergia e era incômodo junto com cólica, era tudo assim, tudo horrível. Era um momento que eu falava assim, meu Deus do céu, me dá força para aguentar essa menstruação, para conseguir sobreviver a essa menstruação. E é muito louco porque no momento que eu li sobre o absorvente reutilizável, eu já senti um pouco de nojo, fiquei tipo, gente, mas reutilizar e sangue, que... Eu fiquei exatamente nessa vibe, assim.
E aí eu fui ler sobre, fui pesquisar. Não dá pra descrever a minha felicidade e gratidão ao universo de ter realmente conhecido os absorventes de pano, porque eles mudaram minha vida, de fato, assim. Essa menstruação foi a menstruação mais tranquila que eu já passei. Eu entendi que o meu corpo é muito mais simples do que eu imaginava. O sangue ele não tem cheiro ruim, pasmem. Inclusive, pesquisando um pouco mais sobre isso, eu descobri que você pode plantar a sua lua, né? Devolver o seu sangue à terra, de uma forma bem ritualística e linda, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu descobri que o meu fluxo não é tão intenso como era antes, com os absorventes de plástico, além de estar agora em paz com a minha consciência, com a quantidade de lixo que eu estava gerando, né? E agora não estou mais usando esses absorventes reutilizáveis. E é muito louco pensar que a gente tem uma cultura muito de acabou, joga fora, usei, joga fora, é insano, porque esse lixo, ele não joga fora. Ninguém joga fora nada, não, não tem fora. Fora é dentro, né, na verdade, assim, a gente joga em outro lugar, a gente tira de um lugar e põe em outro lugar, mas o que acontece com esse lixo, sabe? Então, quanto mais a gente puder reduzir a nossa quantidade de lixo e ter consciência sobre isso, realmente é uma chave que vira e você fala assim, gente, por que eu fazia isso antes mesmo? Então eu procurei algumas marcas de absorvente reutilizáveis e eu acabei comprando duas marcas, uma mais conhecidinha e outra de uma mina que eu vou exaltar aqui agora, que é a Ariadne, a marca Transcender Natural. Eu não estou ganhando para fazer esse vídeo, por enquanto, e eu acho que realmente a gente tem que incentivar e apoiar mulheres, né, empreendedoras que estão aí para fazer diferença. Ele vem aqui dentro, olha o tamanho, que fofura, ele é muito fofo, gente. E aí você tira ele, bonitinho, ele tá aqui. Esse é um ecoabsorvente, ou um absorvente reutilizável, como vocês quiserem chamar. E aí ele vem presinho aqui, e você abre. Eu escolhi essa abordagem mais retinha aqui, enfim, para querer experimentar, porque eu peguei o outro, que ele era todo redondinho, exatamente como um absorvente geralmente é, né? Mas eu queria experimentar uma forma diferente e eu me adaptei super a esse formato. Ele tem essa estampa muito fofa e ela tem várias outras estampas também e vários outros tamanhos e tipos. Esse aqui é um noturno, é um grande. E o que acontece? Você usa ele é de pano, ele é super confortável, é muito macio, não dá alergia, realmente assim, revolucionário. Então você utiliza ele, né? Essa parte aqui você põe pra dentro e essa aqui você encosta na calcinha e fecha aqui embaixo da calcinha. Então ele fica assim, normalmente, como um absorvente fica, né? E ele simplesmente assim, eu não tenho palavras, eu tô muito apaixonada. Eu utilizei 2 absorventes em média por dia, não usei mais do que isso na real, porque assim, eu só trocava na hora que eu ia tomar banho, porque ele segurava totalmente o fluxo, é muito seguro. E aí, depois é que vem a mágica também, que ele vai estar usado, né? Você coloca ele de molho num potinho, né, de vidro preferencialmente, para não entrar em contato com plástico nem nada disso. E aí você deixa ele de molho por mais ou menos 1 hora. Depois que você deixou ele de molho, você pode tirar o seu absorvente e lavar normalmente. Ou no banho, se você lava a calcinha no banho, põe para secar normalmente e logo depois você vai poder reutilizá-lo, né? Ou você pode colocar na máquina também de lavar, enfim, o que for melhor para você. E aí, se você não for utilizar, acabou o seu ciclo, é só você fechar o seu absorvente bonitinho e guardar para o próximo ciclo. Falando agora um pouquinho sobre plantar a lua, né? O que é isso? Essa água que você deixou de molho, ele, né, durante 1 hora mais ou menos, para soltar um pouquinho do pano também, né, para facilitar na lavagem e devolver para a terra. Gente, juro por Deus que quando eu li isso, eu falei assim, calma, acho que eu vou precisar de um tempo para absorver essa vibe. Vamos pesquisar um pouco mais sobre isso. Porque a minha vida inteira eu fui ensinada de que o sangue é sujo, de que é nojento. Então, em momento algum, eu pensei que esse sangue de menstruação teria alguma utilidade. E na verdade não é só um fertilizante natural excelente para as plantas, né? A verdade é que é um momento de você, mulher, se
se reconectar com a terra, né? De você devolver tudo que você ganhou da terra nesse momento. É realmente um ritual de gratidão profunda. Como são restos seus, né? São restos que saíram de dentro de você, você pode devolver à terra com um pedido de realmente transmutação, de você mudar tudo o que você quer mudar, de você deixar para trás tudo o que você quer deixar para trás, de você começar uma nova jornada, né? Um novo ciclo que se inicia, né? Depois dessa menstruação que você passou. E algumas mulheres que eu comentei sobre essa possibilidade, né, de você plantar a sua lua, de você utilizar esses bioabsorventes, tiveram uma resistência inicial, exatamente como eu tive, né? Então, com esse vídeo, eu gostaria não só de mostrar, né, esses bioabsorventes, como fazer um apelo mesmo para todas as mulheres, para a gente parar para escutar um pouco mais do nosso próprio corpo e realmente deixar ele ser livre, né? Não ficar colocando tanta química, tanto produto, tanta coisa para mascarar uma feminilidade que é, na verdade, sagrada. E nessa caminhada nós temos muito que mudar, que transmutar e realmente entender os ciclos que nós passamos aqui. E que seja um ciclo cada vez mais amoroso, cada vez mais conectado com o que verdadeiramente importa, né? E é isso.